imagina que você tá num restaurante e decide ir no banheiro bem rapidinho enquanto sua namorada te espera lá fora. Bom, é uma das coisas mais normais que existem, mas você entra, olha pro espelho e em 10 segundos a sua vida é tirada de uma forma tão bizarra que parece até um filme de terror slash. Não teve nenhuma briga ou discussão e aparentemente também não teve nenhum motivo. E foi exatamente assim que aconteceu um dos casos mais revoltantes da Coreia do Sul. Bom, eu sou Leonardo Braga, você está no canal Viróscopo e seja bem-vindo a mais um vídeo. E hoje eu vou falar do assassinato do Burger King de Itaewon. E como sempre eu quero agradecer aos membros do canal, vocês ajudam demais esse projeto a continuar. Dito isso, bora pro tema. Bom, pra gente entender como que esse caso foi possível, a gente precisa entender um pouco da vibe de Itaewon no final dos anos 90. Esquece aquela Coreia certinha e organizada que a gente vê nos filmes. Itaewon era uma ilha. Ela ficava colada na base militar americana de Yongsan, e isso transformava o bairro numa espécie de terra de ninguém. Era onde a lei coreana chegava mais fraca e diluída pela presença de milhares de soldados americanos que se sentiam intocáveis. E para os jovens coreanos mais conservadores, ir para Itaewon era como cruzar a fronteira para o Velho Oeste. Era perigoso e fascinante, tinha música gringa, roupas importadas e uma sensação constante de que ali tudo podia acontecer. E foi nesse caldeirão cultural que 3 destinos se cruzaram. Mas, gente, presta atenção na diferença absurda entre quem morreu e quem matou. A vítima era o Cho Jung-pil. O cara era o sonho de qualquer mãe coreana. Ele tinha 22 anos e estudava na Universidade Hongik, que é super prestigiada. Ele tinha acabado de cumprir o serviço militar obrigatório e estava pronto para viver a vida civil. Ele era tranquilo, não bebia, não usava drogas e era super apegado à família. E naquela noite ele só estava em Itaewon para deixar a namorada em casa em segurança. Mas vamos olhar para o outro lado. Itaewon atraiu uma galera específica, os filhos de militares americanos ou contratados civis e os coreanos americanos que não se encaixavam nem lá nem cá. Eram moleques que viviam num limbo de identidade e tentavam preencher esse vazio copiando o estilo das gangues pesadas da Califórnia. O primeiro dessa turma era o Arthur John Patterson, de 17 anos. Ele era filho de pai americano e mãe coreana. O moleque era baixo, magrelo, mas compensava isso com uma marra absurda. Ele se dizia membro da gangue Nortenhos 14, usava as cores, fazia os sinais de mão e, o pior de tudo, andava armado. Ele tinha uma fixação doentia por facas. A arma que ele carregava era uma lâmina tática dobrável. Era uma arma no estilo militar que ele ficava exibindo para os amigos para pagar de perigoso. E o segundo era o Edward Kun Lee, de 18 anos. E esse aqui era o oposto físico. O cara era enorme, ele tinha 1,80 de altura e mais de 100 quilos. E apesar do tamanho, quem conhecia dizia que ele era mais um seguidor, um cara que tentava imitar a postura de gangster para ser aceito na rodinha de amigos, mas que não tinha o histórico violento do Arthur. Naquela noite de abril de 1997, esse grupo de uns 20 jovens estava bebendo e fazendo bagunça num clube que ficava no 4º andar do mesmo prédio do Burger King. Testemunhas contaram que pouco antes da tragédia, eles desceram para comer lanche, e foi na mesa do Burger King que a faca apareceu. O Arthur pegou a lâmina para cortar o hambúrguer de um jeito agressivo, chamando a atenção. O papo na mesa virou uma espécie de quem é mais macho, quem teria coragem de usar aquilo de verdade, quem tinha sangue frio. E por volta das 10 da noite, o Cho entrou na lanchonete com a namorada. Enquanto ela esperava, ele foi ao banheiro que ficava no fundo. O Arthur e o Edward viram ele entrar, trocaram um olhar, cochicharam alguma coisa e seguiram o estudante para dentro daquele cubículo. O banheiro era minúsculo, era bastante apertado, tinha um mictório
mictório na parede direita, um vaso sanitário no fundo e uma pia com um espelho na esquerda. Quando os três entraram, não sobrava espaço nem para respirar direito. E o que aconteceu nos 10 segundos seguintes é bizarro. O Cho estava de costas, usando o mictório, totalmente vulnerável. O ataque não foi uma briga de bar, foi uma execução covarde. O assassino desferiu 9 facadas com uma velocidade extrema. Os golpes foram no pescoço e no peito. A artéria carótida foi cortada quase na hora. O Cho não teve nem chance de gritar. Ele tentou se virar, levantar os braços, mas o corpo dele já estava desligando pela perda massiva de sangue. O corte arterial provocou um esguicho de alta pressão, tipo cena de filme mesmo. O sangue espirrou pelas paredes, no espelho e principalmente em quem estava segurando a faca. Ele caiu no chão sujo do banheiro e morreu ali, em segundos, enquanto a namorada dele estava a poucos metros, sem ouvir nada por causa do barulho da lanchonete. E aí, os dois suspeitos saíram do banheiro. E é aqui que a prova física grita, mas ninguém quis ouvir na época. O Arthur Patterson saiu parecendo que tinha mergulhado numa piscina de sangue. Cara, as testemunhas e os próprios amigos dele disseram que ele estava encharcado da cabeça aos pés. Tinha sangue no cabelo, no rosto, nas mãos, e a camisa e a calça estava ensopada de sangue. Já o Edward Lee também tinha sangue na roupa, mas era diferente. Eram como respingos, umas gotinhas espalhadas no ombro e no peito, mas ele não estava ensopado igual ao outro. E o que eles fizeram depois diz muito sobre quem é quem. O Arthur agiu com uma frieza realmente de psicopata. Ele subiu correndo pro banheiro do clube no quarto andar e lavou o sangue do corpo e trocou de camisa com um amigo, o que já é bizarro por si só. Ele enfiou a roupa suja numa mochila e depois botou fogo em tudo num terreno baldio para não sobrar DNA. E o mais importante, ele limpou a faca e jogou ela dentro de um bueiro numa rua lateral, bem perto da base militar, achando que ninguém ia procurar lá. O Edward, por outro lado, voltou para a festa meio em choque, ou talvez numa euforia estranha. Ele não queimou a roupa na hora e não sumiu com arma. Ele chegou pros amigos e disse: "Nós acabamos de esfaquear um cara." Só que esse nós, falado na gíria deles, foi o começo da confusão. No dia seguinte, enquanto a família do Cho estava velando o corpo sem entender nada, a Divisão de Investigação Criminal, o famoso CID, do Exército Americano, recebeu uma denúncia anônima. Alguém tinha visto o sangue, alguém sabia, e a caçada tinha começado. A velocidade com que a Divisão de Investigação Criminal do Exército Americano agiu foi impressionante. A denúncia anônima que eles receberam no dia 4 de abril foi certeira. Eles foram direto no Arthur Patterson. E por que eles foram tão rápidos? Bom, porque o Arthur, naquela arrogância de adolescente, de quem se acha intocável, não conseguiu ficar de boca fechada. Ele mostrou a faca suja para um amigo, o Randy, e contou o que tinha feito antes de jogar a arma fora. Os agentes do CID foram até o bueiro indicado, levantaram a tampa e lá estava ela, uma faca dobrável da marca Norinco, ainda com os vestígios biológicos. Eles prenderam o Arthur no dia 5 de abril. Para os americanos, o caso parecia resolvido. O garoto tinha arma, tinha o sangue, tinha queimado as roupas e tinha confessado para um amigo. Eles empacotaram as provas e entregaram o Arthur de bandeja para a promotoria do distrito de Seul, basicamente dizendo: "Aqui está o assassino." Mas foi aí que a investigação entrou num universo paralelo. Quando o caso caiu na mesa do promotor sul-coreano responsável, o Sr. Park, a lógica forense foi substituída por uma intuição física que se provaria fatal. O promotor olhou para os dois suspeitos e viu um contraste gritante. De um lado, o Arthur, de 1,70
1,70, magro, com cara de menino assustado. Do outro, o Edward Lee, de 1,80, mais de 100 quilos, com cara de pouco amigos. E então, o laudo da autópsia chegou com uma observação técnica que mudou tudo. O médico legista escreveu que as facadas no pescoço do estudante Cho tinham uma trajetória descendente, ou seja, de cima para baixo, e foram desferidas com força bruta. E a promotoria fez uma conta esquisita que custaria 20 anos de sofrimento para a família da vítima. O raciocínio deles foi o seguinte: a vítima tinha 1,76 e o Arthur tinha 1,72. Um cara mais baixo não conseguiria esfaquear de cima para baixo alguém mais alto, a não ser que ele pulasse. Já o Edward, com 1,80 e 100 quilos, tinha a altura e a força perfeita para dominar e executar o golpe. Cara, essa foi a teoria da altura e ela estava completamente errada. Eles ignoraram o básico da dinâmica de uma briga ou ataque surpresa. Quando alguém leva uma facada ou se sente ameaçado, o instinto é se encolher, dobrando os joelhos ou cair. E a altura da vítima deixa de ser esses 1,76 no momento em que ele se curva de dor. E um agressor mais baixo só precisa levantar o braço para golpear de cima para baixo. Mas a polícia coreana ficou obcecada com a ideia de que o Arthur era fraco demais para fazer aquilo. E para piorar, os interrogatórios foram um desastre. O Arthur Patterson, que já tinha alguma experiência ali com a malandragem das ruas, jogou o jogo da vítima. Ele chorava, tremia, dizia que estava com medo do Edward e que o gigante tinha surtado e matado o estudante na frente dele. Ele se pintou como uma vítima traumatizada. Já o Edward Lee, que era um filhinho de papai tentado a apagar de durão, reagiu mal à pressão. Ele estava confuso, talvez sobre o efeito de substâncias, e a ignorância dele foi lida como culpa. E teve também o tal do polígrafo, o detector de mentiras. O Edward falhou no teste, provavelmente por puro nervosismo ou caos mental. Já o Arthur teve resultado inconclusivo ou interpretado como verídico, até porque ele acreditava na própria mentira com a frieza de um sociopata. E a promotoria acabou invertendo as coisas. Eles decidiram que o dono da faca, o cara que estava coberto de sangue, era apenas um cúmplice menor, e o cara que tinha apenas respingos na roupa e que ficou assistindo em choque era o assassino. Em 1997, o martelo do tribunal bateu com base nessa teoria furada. O Edward Lee foi condenado por homicídio e sentenciado à prisão perpétua. Já o Arthur Patterson foi condenado apenas por posse ilegal de arma e destruição de provas. E a pena foi uma piada de mau gosto, apenas 1 ano e 6 meses de prisão. E a família do estudante Cho saiu do tribunal achando que a justiça tinha sido feita. Eles viram o gigante ser algemado e levado para a prisão perpétua. E eles não sabiam. Bom, ninguém sabia na época que o verdadeiro assassino estava rindo por dentro, pegando uma pena que ele cumpriria bem rápido. Bom, mas como muitos dizem, a mentira tem perna curta. E a ciência forense não costuma perdoar narrativas mal construídas. A defesa do Edward Lee não desistiu. Eles recorreram à Suprema Corte da Coreia em 1998, apontando para o óbvio. Não havia provas físicas ligando o Edward à faca. A faca era do Arthur. O sangue estava no Arthur. E a confissão inicial também foi do Arthur. Em abril de 1998, a Suprema Corte fez o que ninguém esperava. Anulou a condenação do Edward Lee por insuficiência de provas. Eles disseram basicamente: vocês não provaram que ele segurou a faca. Vocês acham que foi ele porque ele é grande, mas isso não é prova jurídica. Em setembro de 1998, o Edward Lee foi oficialmente absolvido e solto. Ele era um homem livre. E o Edward Patterson? Bom, ele estava na cadeia cumprindo a peninha dele por destruir provas. E foi aí que a Coreia do Sul se viu diante de um pesadelo jurídico. O princípio de que ninguém pode ser julgado 2 vezes pelo mesmo crime. O Edward tinha sido julgado por homicídio e absolvido. Ou seja, ele não podia ser julgado de novo. O Arthur tinha sido
sido julgado por destruição de provas e condenado. E tecnicamente o Estado tinha acabado de ficar sem assassino. E cara, imagina a situação da família do estudante Cho em meados de 1998. O homem que a polícia disse que era o assassino tinha acabado de ser inocentado. O outro cara estava preso, mas não por matar o filho deles. Ele estava cumprindo uma pena ridícula por jogar a faca fora. O sistema jurídico tinha criado um paradoxo. Havia um corpo retalhado, muito sangue, mas oficialmente nenhum assassino. E foi aí que o governo sul-coreano cometeu o primeiro erro estratégico grave. Na Coreia, o dia 15 de agosto é sagrado, é o dia da libertação. E é tradição o presidente conceder anistias especiais para prisioneiros como um gesto de benevolência. Em 1998, na lista de sortudos que ganharam a liberdade antecipada, estava o nome de Arthur John Patterson. O governo não avaliou o risco. Eles olharam para a ficha dele e viram destruição de provas. Um crime menor e não suspeito número 1 de um homicídio brutal aberto. E no dia 15 de agosto de 1998, o Arthur saiu da prisão. Ele estava livre nas ruas de Seul, enquanto a família da vítima assistia tudo. Mas a promotoria sabia que tinha feito besteira. Com a absolvição definitiva do Erdod Lee confirmada em setembro, a lógica era inevitável. Se só tinham 2 caras no banheiro e o Lee é inocente, então o Patterson é o culpado. E pressionados pela família do Cho, os promotores começaram a montar em segredo uma nova acusação de homicídio contra o Arthur. Só que tinha um problema. O Arthur era cidadão americano. Se ele saísse da Coreia, a jurisdição acabava. E para evitar isso, a promotoria impôs uma medida administrativa chamada proibição de saída. Essa proibição tinha uma validade de 3 meses. E a cada 3 meses, o promotor responsável tinha que assinar um papel pedindo a renovação. Era burocracia pura e durante 9 meses funcionou. Então chegamos a agosto de 1999. O promotor responsável pelo caso, que ficou conhecido na mídia como promotor Kim, estava com a cabeça em outro lugar. O escritório da promotoria estava pegando fogo com um escândalo interno de corrupção. O chefe administrativo da equipe estava sendo investigado por aceitar subornos. E o caos era total. Gente sendo interrogada, documentos sumindo e o foco desviado. E no meio dessa bagunça, a data de vencimento da proibição de viagem do Arthur Patterson chegou. 23 de agosto de 1999, uma segunda-feira. A renovação precisava ter sido protocolada antes do fim de semana, mas na pilha de papéis de corrupção, o pedido de renovação do caso Itaeon foi esquecido. Ninguém assinou. À meia-noite do dia 23 para o dia 24, o sistema de computadores do Aeroporto Internacional de Gimpo atualizou. O nome Arthur John Patterson saiu da lista negra. Ele estava tecnicamente livre. E claro, o Arthur ele não era bobo. Ele e a defesa dele estavam monitorando isso dia e noite. Eles sabiam que a promotoria estava preparando a acusação de homicídio. Na terça-feira, dia 24 de agosto, o Arthur comprou uma passagem só de ida para os Estados Unidos. Cara, imagina a cena. O Arthur caminhando em direção à cabine de imigração, suando frio com o passaporte americano na mão. E ele entrega o documento para o oficial. O oficial passa no scanner, o computador processa e se fosse 2 dias antes, teria luz vermelhas e algemas. Mas naquele dia, ele foi autorizado a viajar. O oficial carimbou o passaporte e desejou boa viagem. O Arthur embarcou num avião para Los Angeles. E 2 dias depois, no dia 26 de agosto, alguém da promotoria acordou e o pânico se instalou. Eles correram para enviar a ordem, mas o sistema de imigração retornou com a mensagem que nenhum promotor quer ler: sujeito ausente do país. E isso foi um escândalo na época. A família do estudante Cho descobriu que o assassino do filho tinha fugido não porque cavou um túnel ou cerrou as grades, mas porque um funcionário público esqueceu de assinar um formulário. E para piorar a situação, em agosto de 1999,
1999, o Tratado de Extradição entre Coreia do Sul e Estados Unidos ainda não estava em vigor, ou seja, não havia mecanismo legal para pedir que os Estados Unidos devolvessem o Arthur. Cara, imagina passar 10 anos gritando e ninguém ouvir. Enquanto a Coreia do Sul entrava no novo milênio, sediava a Copa do Mundo de 2002 e via o K-pop começar a dominar o mundo, a família do estudante Cho estava congelada no tempo. O quarto dele continuava igual. As roupas, os livros da faculdade, tudo intocado. Para eles não existia futuro, só a raiva de saber que o assassino do filho estava vivendo o sonho americano na Califórnia, livre, rindo da cara da justiça coreana. E o Arthur Patterson não estava escondido, ele estava em Los Angeles levando uma vida normal. Ele cresceu, arrumou emprego, se envolveu em brigas menores, tudo isso enquanto a polícia coreana olhava para o outro lado, paralisada pela vergonha do erro de 1999. E o caso tinha virado um tabu, mas a mãe de Cho, a senhora Lee Bok-soo, não aceitou o papel de vítima passiva. Se eles não podiam prender o Arthur, eles iam fazer o governo pagar pelo erro. Em 2001, a família entrou com um processo civil contra o Estado sul-coreano, e a tese era simples: vocês tinham o assassino, vocês deixaram ele fugir por preguiça de assinar um papel, e isso destruiu a nossa vida. E em 2005, a Suprema Corte da Coreia fez história. Eles bateram o martelo e disseram: sim, o Estado errou. A falha do promotor em renovar o banimento de viagem foi ilegal e causou sofrimento mental severo à família. O governo foi condenado a pagar uma indenização de 34 milhões de wons. O dinheiro era pouco perto da dor, mas o valor simbólico era gigantesco. Pela primeira vez, um juiz assinou um documento oficial dizendo: a culpa da fuga é nossa. Mesmo com a vitória civil, o processo criminal continuava morto. O Arthur estava seguro nos Estados Unidos e parecia que ia acabar assim, até que em 2009 algo inusitado aconteceu. O caso saiu das gavetas empoeiradas da promotoria e foi parar na tela grande. Um diretor de cinema chamado Won Ki-seon resolveu fazer um filme sobre o crime, e para interpretar o Arthur Patterson, eles escalaram um ator super famoso na Ásia, o Jang Keun-suk. E o filme não aliviou nada. Mostrou o banheiro cheio de sangue, a arrogância dos suspeitos, a estupidez da promotoria com a teoria da altura e a fuga vergonhosa. E o impacto foi gigantesco. Milhões de coreanos assistiram ao filme e saíram do cinema espumando de raiva. Uma nova geração descobriu que um assassino de estudante estava solto porque um promotor esqueceu de trabalhar numa sexta-feira. A internet coreana começou uma campanha massiva. A pressão sobre o Ministério da Justiça ficou insustentável e os promotores acuados foram obrigados a tirar a poeira das caixas de evidência. Mas eles tinham um problema técnico grave: o prazo de prescrição. Pela lei da época, um homicídio prescrevia em 15 anos. O crime foi em abril de 1997. Isso significava que em abril de 2012 o caso morreria para sempre. Eles estavam em 2009. O relógio estava no final da contagem regressiva. Eles precisavam trazer o Arthur de volta, mas não podiam usar as provas velhas de 1997, porque aquelas provas levaram à absolvição do outro suspeito. Eles precisavam de ciência nova. E foi aí que a promotoria de Seul contratou especialistas modernos em análise de padrões de manchas de sangue. Eles pegaram as fotos antigas da cena do crime e fizeram uma reconstrução 3D do banheiro minúsculo. E a ciência finalmente falou o que o bom senso gritava há anos. Os peritos provaram que o sangue na camisa do Erdod Lee era respingo secundário. Já a descrição do Arthur encharcado de sangue batia perfeitamente com o arterial spurt, o jato direto da artéria cortada. Além disso, a posição das manchas na parede indicava que o assassino estava no canto direito, espremido entre o mictório e a pia. A reconstrução 3D mostrou que não havia espaço físico para o Arthur, que era enorme.
uniforme, estar ali e desferir os golpes sem bloquear o sangue de atingir a parede de um jeito específico. O vazio de sangue na parede tinha o formato exato do corpo do Arthur Patterson, e com essa nova prova científica irrefutável na mão, a promotoria coreana fez uma manobra de mestre. Em dezembro de 2011, faltando apenas 4 meses para o crime prescrever, eles indiciaram o Arthur Patterson por homicídio in absentia. E bom, por que isso é genial? Porque pela lei, quando você indica o suspeito, o relógio da prescrição para, e o prazo congelou, e eles acabaram ganhando tempo. O pedido de extradição foi enviado para Washington. Em maio de 2011, o sol da Califórnia parou de brilhar para o Arthur Patterson. Ele levava uma vida tranquila em Los Angeles, trabalhando como personal trainer, mas quando o FBI bateu na porta dele, não foi para conversar. Ele foi preso com base no pedido de extradição enviado pela Coreia. Mas o Arthur não era mais aquele garoto assustado. Agora ele era um homem de 32 anos, e a defesa que ele montou nos Estados Unidos foi uma aula de chicana jurídica. Ele contratou advogados pesados e decidiu transformar a extradição numa guerra que duraria 4 longos anos. A estratégia de defesa não era provar que ele era inocente, mas sim provar que ele não podia ser enviado de volta. Eles jogaram 2 cartas fortíssimas na mesa do Tribunal Federal de Los Angeles. A primeira carta foi a prescrição. Os advogados dele disseram: Excelência, olhe para o calendário. Esse crime aconteceu em 1997. Pela lei, isso já caducou. Vocês não podem extraditar alguém por um crime vencido. Mas o governo coreano foi brilhante. Eles argumentaram que quando um criminoso foge do país para escapar da punição, o relógio da prescrição para de rodar. E o juiz americano aceitou. Ele decidiu que a fuga do Arthur em 1999 congelou o tempo. E aí veio a segunda carta. O Arthur bateu no peito e disse: eu já fui julgado na Coreia, eu já fui preso, cumpri a pena e fui solto. Vocês estão querendo me mandar para lá para ser julgado de novo pela mesma noite do Burger King. Isso é inconstitucional. Cara, isso foi uma batalha técnica. Do outro lado, os promotores federais explicaram a nuance vital. O senhor Patterson foi julgado e condenado por destruir provas e ter uma arma. Ele nunca foi julgado por homicídio. Jogar uma faca no bueiro é um crime. Cortar a garganta de alguém é outro. São atos distintos. E essa briga subiu até o Tribunal de Apelações do 9º Circuito. Mas em 2015, a justiça americana finalmente fez o certo. Eles negaram o habeas corpus final. Eles decidiram que não havia dupla punição, porque os crimes eram diferentes e que havia causa provável suficiente para acreditar que ele era o assassino. O dia 23 de setembro de 2015 entrou para a história da Coreia do Sul, 16 anos depois da fuga do Arthur Patterson. E a cena foi realmente cinematográfica. O saguão estava lotado, centenas de jornalistas, flashes de câmera, e lá veio ele, escoltado por oficiais coreanos e algemado. Quando um repórter enfiou o microfone na cara dele e perguntou: você admite que matou o Sr. Cho? O Arthur olhou direto para a câmera com um sorriso esquisito e disse: não, eu não matei, é tudo culpa do Edward Lee. Mesmo depois de 16 anos, ele continuava com a mesma narrativa. Ele apostava que sem uma confissão e com o Edward Lee já absolvido e, portanto, protegido de ser preso de novo, o tribunal coreano ficaria num beco sem saída. O que ele não sabia é que dessa vez, no banco das testemunhas, não estaria um garoto confuso. O Edward Lee também estava voltando, mas agora ele voltaria como a principal testemunha de acusação. Em outubro de 2015, o Tribunal Distrital Central de Seul virou um caldeirão. De um lado, Arthur Patterson, agora com 36 anos, sentado no banco dos réus. Do outro, a família da vítima, envelhecida. Mas a peça central desse julgamento não era o réu, e sim a testemunha principal, o Edward Lee. E cara, esse momento é muito louco, porque em 1997, o Edward estava sentado onde o Arthur estava agora, sendo condenado à prisão perpétua. Agora, em 2015, ele entrava no tribunal pela porta da frente, de terno com
como um homem livre. E ele tinha uma vantagem que ninguém mais tinha: a proteção por já ter sido absolvido definitivamente. Ele não podia ser julgado de novo pelo homicídio, mesmo que confessasse participação. E ele falou, e o depoimento do Edward foi cirúrgico. Ele olhou para o Arthur e descreveu a cena com frieza. O Arthur segurou a faca, agarrou o Sr. Cho e começou a esfaquear o pescoço dele como se fosse uma máquina. Eu fiquei paralisado, em choque, vendo o sangue voar. O juiz Shin Ju-wong tinha a reconstrução 3D das manchas de sangue. O tribunal concluiu que a narrativa do Arthur de que ele estava no canto oposto lavando as mãos ou assistindo era fisicamente impossível. Havia um vazio de sangue na parede, uma sombra seca que tinha exatamente o formato do corpo do Arthur Patterson, provando que ele estava posicionado bem em cima da vítima. No dia 29 de janeiro de 2016, o juiz leu a sentença. Ele declarou Arthur John Patterson culpado de homicídio e a pena foi de 20 anos. Mas muita gente ficou com raiva porque não achava que 20 anos era uma pena justa. Mas aqui entra a última pegadinha jurídica. A lei coreana precisa julgar o réu com base nas regras que valem na data do crime. Em 1997, o Arthur tinha 17 anos e pelo Código Penal da época, a pena máxima para um delinquente juvenil, mesmo em crimes hediondos, era de 20 anos. Não existia prisão perpétua para menores. Mas a sentença trouxe uma bomba. O juiz escreveu na decisão que o Arthur Patterson esfaqueou a vítima, mas o Edward Lee foi cúmplice. Ele encorajou o ato, criou um ambiente de violência e assistiu sem fazer nada. Ou seja, o tribunal reconheceu oficialmente que o Edward também tinha culpa, mas por causa daquela absolvição de 1998 e da regra da dupla punição, ele saiu do tribunal livre. E o Arthur recorreu até o fim, mas em 25 de janeiro de 2017, a Suprema Corte da Coreia bateu o martelo final e confirmou a condenação. O caso criminal estava encerrado. Só que a mãe do Cho, a dona Lee Bok-soo, ainda tinha uma conta para acertar. Em 2018 e depois confirmado em 2019, o tribunal ordenou que o governo sul-coreano pagasse uma indenização final de 360 milhões de wons, que dá uns 300 mil dólares para a família. Na sentença, o juiz escreveu algo que lavou a alma dos pais. A verdade ficou escondida por 20 anos, não porque era difícil de achar, mas por causa da negligência dos promotores. E hoje o Arthur Patterson está numa penitenciária coreana e ele deve ser libertado por volta de 2036. E o Burger King de Itaewon, onde tudo aconteceu, já fechou há muito tempo. E a mãe do Cho, na saída do tribunal, disse uma frase que resume tudo: eu sinto como se uma pedra de 1000 toneladas tivesse saído do meu peito. Meu filho não vai voltar, mas agora o mundo sabe que ele não morreu em vão e que o monstro tem nome. E dessa forma termina a história do homicídio do Burger King de Itaewon. E é isso aí, galera, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de dar seu like, comenta aí sugestões de vídeo, críticas se você tiver alguma para fazer, que é sempre bem-vinda, beleza? Não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações para receber mais conteúdos como esse e eu te vejo em breve. Valeu?